esse amor? Já sentiu a graça de Deus te alcançando nessa noite? Aleluia. Esse lugar nada mais é do que a casa do Pai. Aleluia. Aqui não existe juiz, aqui existe Pai. Um Pai que está com as suas mãos estendidas, um Pai que está com o seu coração aberto, um Pai que tem as suas mãos. Um Deus que Ele estende a tua mão e Ele te ajuda, um Deus que te ama incondicionalmente. Aleluia. Você poderia agradecer por isso. O homem, ele precisa que você faça alguma coisa. O homem precisa que você tenha alguma coisa. O homem precisa que você seja alguma coisa. Mas Deus não. Deus, Ele te ama como tu é. Aleluia. A palavra de Deus diz que Deus nos amou mesmo sendo tão pecadores, tão falhos, tão limitados, tão carentes, tão pequenos. Aleluia. Mas o seu amor nos alcançou. Pega a sua Bíblia comigo, vamos caminhar numa palavra nessa noite. Aleluia. Continua aí, tecladista. Aleluia. Meu parceiro. Alguém está dizendo que o Eliabe é o Roberto Marinho e eu sou o Marco Feliciano. Onde é que eu vou ministrar? Eu levo ele para tocar teclado, para ministrar. Aleluia. Esse jovem tem Deus na sua vida. Amados, João capítulo de número 21. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus. O Espírito Santo colocou, eu sentei ali embaixo com a minha família e o Lucas disse, vem aqui para cima conosco. E aí ele disse, traz uma palavra. E o Espírito Santo colocou algo no meu coração e é realmente aquilo que os hinos, e é realmente aquilo que o Espírito Santo está falando nessa noite. Aleluia. Ele vai continuar falando conosco, amém? João capítulo de número 21 e versículo de número 15. Aleluia. Assim diz a palavra de Deus. Assim, tendo eles jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu gosto muito de ti. Ele disse-lhes: apacenta os meus cordeiros. Ele disse novamente pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. E ele disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Ele disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, gostas de mim? Pedro entristeceu-se por ele ter-lhe dito na terceira vez: gosta de mim? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu gosto de ti. Jesus então disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Versículo de número 19, parte final diz: e tendo falado tudo isso, ele disse: segue-me. Aleluia. Tome o seu assento, por gentileza. Amados, é tão incrível que se a gente pudesse escolher alguém da palavra de Deus para ilustrar realmente o que é uma vida de jovem, o que é realmente a igreja de Cristo, nós poderíamos escolher e tirar como exemplo, como base, Pedro. É incrível que Jesus, ele chama aquilo que não é capaz. Jesus escolhe aquilo que o homem não escolhe. Jesus vai atrás de um homem simples como Pedro. Interessante que Pedro era filho de pescador, e todos sabem a forma como Jesus encontrou com Pedro. Jesus está pregando diante a multidão, e a multidão vai apertando Jesus. Jesus vai chegando até a beira da praia, encontra dois barcos, e ele escolhe o barco de Pedro para entrar. E quando Jesus entra no barco, Jesus dá uma ordem. Depois de Jesus ministrar, Jesus dá uma ordem, e aí acontece aquela pescaria tão maravilhosa, acontece o milagre. E aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, eu vou fazer de ti pescador de homens. O que o homem vê, simplesmente um pescador, um analfabeto, Jesus estava olhando, dizendo o seguinte: ei, filho, não é isso que eu tenho para a tua vida, cara.
A sociedade pode pensar que você vai ser só mais um pescador, mas eu estou te falando que você vai ser um grande pescador de homens. Você vai ser um grande líder, você vai ser um grande influenciador. É incrível. O livro Temperamentos Transformados, ele fala muito sobre Pedro e seu caráter, a sua forma de viver. Pedro tão bipolar como eu e você. Pedro, uma hora que Jesus pergunta: quem os homens estão dizendo que eu sou? Pedro olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em um outro momento, depois de alguns versículos, Jesus está dizendo: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro diz: não, Senhor, tu não vai morrer. Esse mesmo homem que dizendo que era Jesus Cristo, era o Filho de Deus vivo, em outra passagem está dizendo: Senhor, tu não vai morrer. E se Jesus ouvisse essa ordem, isso que Pedro tinha falado para ele, eu e você não teríamos direito à graça, à salvação. Aleluia. Mas Jesus repreendendo Pedro, aleluia, para trás de mim, Satanás. Uma das repreensões mais fortes de Jesus na palavra de Deus. Interessante que esse mesmo homem, aleluia, em certo momento ele diz: Senhor, se é tu mesmo, faz-me ter ir contigo. Quando eu falo isso para você que talvez não conheça o texto, o contexto, pô, legal. Agora, para quem conhece o contexto e entende que Jesus e Pedro estavam diante de uma tempestade, diante do mar, ele estava cheio de coragem. E assim é a nossa vida é assim. Tem momentos que a gente olha para Deus e diz: Senhor, eu estou contigo, e agora nós vamos, como diz o jovem, nós vamos arrebentar, nós vamos sair por aí, nós vamos ministrar, nós vamos pregar, eu vou fazer de tudo. Em outro momento, aleluia, Pedro olha para o vento, Pedro olha para a tempestade, ele começa a afundar. Aleluia, oh glória. Pedro era um homem, um jovem, cheio de falhas, como eu e você. Essa roupa que você usa não mascara o que Deus te conhece dentro do teu caráter, dentro do teu coração, cara. Você pode colocar uma roupa, você pode tapar todo o seu corpo, mas Jesus conhece o teu coração. Jesus conhecia o coração de Pedro, sabia que ele estava falhando, sabia que Pedro era fraco, era falho, mas Jesus acreditava em Pedro. Jesus não desistiu de Pedro. O Senhor está falando nessa noite aqui: eu não desisto da tua vida. Aleluia. Pedro diz para o Senhor Jesus: eu vou contigo até a morte, Senhor. Eles podem até te negar, eles podem até te trair, mas eu... Jesus olha para Pedro: Pedro, eu te conheço, cara. Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. É interessante que realmente Pedro nega Jesus. Pedro traz Jesus. Pedro abandona Jesus. Pedro fica de longe olhando Jesus. E muitas vezes eu e você é a mesma coisa. Muitas vezes não queremos ter um compromisso íntimo, particular com Jesus. Muitas vezes nós olhamos Jesus só de longe. Muitas vezes queremos Jesus só nesse momento aqui na igreja. E Jesus está dizendo para ti: filho, eu quero ter uma comunhão contigo. O que eu tenho para a tua vida é muito maior do que tu pensa, cara. Está pensando em faculdade, está pensando em colégio, está pensando em casamento, está pensando em tantas coisas, mas o Senhor fala para nós nessa noite: o que eu tenho para a tua vida é maior do que você pensa. Aleluia. Pedro nega Jesus, e depois de Pedro ter negado Jesus, Lucas, ele é incrível, ele volta para a vida de antigamente. Ele se frustra com aquilo que ele fez, com aquilo que ele fez para Jesus Cristo. Alguém que escolheu, alguém que estendeu a mão para ele, alguém que disse que ia fazer ele alguma coisa. Agora Pedro volta para a pescaria. E aí o texto que a gente lê, aleluia, Jesus Cristo cria o mesmo cenário da chamada para o cenário da restauração. O mesmo cenário que Jesus encontrou Pedro e chamou Pedro, foi o mesmo cenário que Jesus encontrou Pedro lá na beira da praia. Aleluia, com um peixinho pronto. Alguém diz: é o mestre.
Pedro pula na água e sai na frente de todo mundo. E quando ele chega lá, Jesus faz essas perguntas para ele. Mas o porquê que Jesus Cristo ele não desistiu de Pedro? O porquê que Jesus Cristo não desiste da minha e da tua vida, cara? Se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver porquê. O porquê que Jesus não desistiu de Pedro? Quem foi Pedro depois da restauração? Pedro realmente teve quedas, Pedro realmente teve retrocessos, Pedro realmente negou, Pedro realmente fez coisas que não devia, até mesmo tentar matar um homem, mas como ele era ruim de espada, ele não tinha nascido para aquilo, ele corta a orelha de Malco. E se Jesus não tivesse ali, não tivesse curado, quem sabe teriam 4 cruzes. Aleluia. Mas Jesus Cristo encontra com Pedro e ele... É interessante essa restauração. É interessante que Jesus ele não desiste desse homem. O Senhor não desiste de você. Sabe quando eu começo a pensar e ler essa passagem, parece que eu lembro eu, Paulinho, nascido em berço evangélico. Quando era jovem, 7 vezes eu fui para a disciplina. Você acha que você é ruinzinho, é? Mas com 8 anos de idade o Senhor falou: eu vou te fazer pregador da minha palavra. Eu acreditei naquilo, mesmo que durante a caminhada eu errei tanto, cara. Com 15 anos eu saio da casa do Senhor, eu começo a fazer tanta coisa errada. Começo na bebida, daqui a pouco eu estou nas drogas, daqui a pouco eu estou tomando querosene, daqui a pouco as pessoas estão tentando me matar. E sabe o que a sociedade fala? Esse aí é só um drogado, esse aí é só um morador de rua, esse aí é só um perdido. Sabe o que a igreja falou? Esse aí é só o filho da missionária que vai morrer. Sabe o que Jesus falou? A minha promessa continua de pé, cara. O Senhor fala para ti nessa noite: a minha promessa continua de pé. Aleluia. Eu não desisti de ti, cara. Sabe que muitas vezes eu estava ali me drogando e eu pensava, escutava essa música. Fecha os seus olhos nessa noite, fecha os seus olhos. Sabe qual é a música que eu escutava? Sabe qual é a música que eu meditava? Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar? Eu sei, Davi, mas a tristeza e desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você for, se na escuridão da noite eu apago o teu passado, eu não desisto de você. Ele não desiste. Canta ali. O Senhor fala contigo nessa noite. Ele compreende. Pode a tua família desistir, pode a sociedade desistir, pode o teu pastor e o teu líder desistir, pode todo mundo desistir de ti, mas o Senhor disse: eu confio naquilo que eu falei para ti. Aleluia. Foram os 2 anos piores da minha vida, e quando eu pensava que a morte ia me tomar, eu ia para o inferno, aleluia, Jesus encontrou comigo na praia. E que encontro maravilhoso é quando você, todo sujo, cheio de pecado, cheio de engano, chega na presença de Jesus. E o que Ele faz é isso aqui, ó. Que Luquinha? Eu estou lá no chão caído, cheio de sujeira, cheio de pecado, cheio de engano. Aleluia. Jesus faz aqui: filho, bora lá que eu te coloco de pé. E não é só isso não. Agora vem, vamos andar comigo.
Vamos andar comigo, vamos pregar a minha palavra, vamos fazer a minha vontade. É isso que o Senhor quer fazer na tua vida, filho. É isso que o Senhor quer fazer na tua vida.